Na verdade, eu vou falar, a passagem vai girar em torno da parábola, mas eu queria mudar, tomar a liberdade de tomar o nome que a gente tem por tão conhecido, como a parábola do filho pródigo, por acreditar que o nome que eu vou falar é o nome mais coerente com o que com o que a parábola propõe. A gente vai falar hoje sobre a parábola do pai e dos seus 2 filhos perdidos. E a partir dessa parábola, eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Mas antes da gente ler esse texto, eu queria te apresentar 2 pessoas aqui, fictícias, criadas aqui por mim, mas eu queria que você prestasse atenção nesses 2 perfis. Um homem com 35 anos, divorciado, 2 filhos. Um primeiro decorrente de um relacionamento casual que aconteceu quando ele tinha 20 anos. E um segundo filho de um casamento que durou apenas 3 anos, pois a sua esposa, ex-mulher, saiu de casa por sofrer violência doméstica. Seus filhos vivem com as mães, ele raramente os visita e também pouco ajuda no sustento dos seus filhos. Esse homem não possui uma profissão estabelecida, vive de vários negócios, onde tenta fazer dinheiro. Não preza por qualquer tipo de ética nos seus negócios. Para ele, o que importa é ganhar dinheiro, afinal, isso sustenta sua vida de farra. Só ainda não aceitou entrar no mundo do tráfico, por não saber bem como é a realidade desse mundo. Essa é um breve relato da vida desse homem. O outro perfil é uma mulher também com 35 anos, casada há mais de 10 anos, há 10 anos, 2 filhos provenientes desse mesmo casamento, uma médica que trabalha bastante, 60 horas por semana. Nas horas vagas ela cuida de sua saúde e de sua família. Nos domingos em que a família está livre, visitam até uma igreja próxima de sua casa. Essa mulher não sabe bem se acredita em Jesus e em todas as implicações que a Bíblia fala sobre ele, mas também não quer gastar tanta energia nisso. Se você perguntar por que ela vai à igreja com seu marido e filhos, ela diz porque acredita que a fé cristã tem alguns valores nos quais ela foi ensinada por seus pais e que ela valoriza. Ela acredita que isso fará bem para os seus filhos, pois ela se orgulha de viver uma vida correta e acredita que se houver um Deus, de fato, ele se orgulha dela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Honestamente, ao ouvir esses 2 relatos, sem pensar muito, se a gente pudesse pensar e dar uma resposta imediata, qual desses 2 nós diríamos que está mais próximo de Deus? Eu diria que a maioria de nós, provavelmente, ao pensar nessas 2 situações, sem talvez até algumas das ênfases que eu dei, concluiria que talvez a mulher estaria um pouco mais próxima de Deus. Há 2 caminhos básicos na existência que as pessoas buscam para atingir uma realização de vida. Caminhos básicos que eu digo porque existem vários, mas 2 caminhos assim que pavimentam vários outros. Um são das pessoas que buscam viver uma conformidade moral, e outras que buscam viver um autoconhecimento e buscar viver tudo que a vida pode ofertar. O caminho da conformidade moral defende que a gente só vai conseguir viver uma vida verdadeiramente realizada através de padrões morais estabelecidos, seja que foram ensinados pelos pais, pela vida, mas que você acredita que aquilo é um caminho bom para que você viva. Por outro lado, o caminho desse autoconhecimento diz que a verdadeira felicidade está em viver uma vida livre, sem muitos paradigmas, sem muitos certos e errados, e na verdade você vai descobrir, a partir das suas experiências, o que é que de fato te satisfaz. É claro que é impossível limitar a visão de mundo a esses 2 caminhos, mas eu sei que as escolhas humanas são mais complexas que isso. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, é certo que essa é uma divisão que nos ajuda a enxergar a realidade que existe ao nosso redor. A pergunta é: onde a fé cristã, onde a palavra de Deus, onde aquilo que Jesus propõe se coloca em meio a tudo isso? Onde é que a fé cristã se encaixa? Ela está de algum dos lados, ela está fora disso? Eu creio que a parábola dos 2 filhos perdidos nos ajudam a entender essa resposta. Eu queria convidar a ler
você a ler Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. E eu vou pedir sua ajuda para a gente fazer a leitura. Eu vou ler do 11 até o versículo 24. E a partir do versículo 25 eu vou pedir a ajuda de toda a igreja para fazer a leitura junto. Então eu vou ler do 11 ao 24 e você vai ler do 25, vocês vão ler do 25 ao 32, ok? A palavra de Deus começa dizendo assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Você pode ler a partir do 25. Matas o novilho. E tudo que eu tenho é seu. Amém. Senhor Deus, Pai nosso, que a Tua palavra fale aos nossos corações por meio da presença e da direção e da iluminação do Teu Espírito, Pai, em nossas vidas e em nosso meio. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos seres carentes da Tua presença, da Tua graça e da Tua direção, Pai. Então, manifesta a Tua graça nessa noite e nos ajuda a entender a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa parábola ela foi escrita num contexto muito específico. Se a gente ler o que estava acontecendo aqui no contexto, Jesus estava em um momento do seu ministério em que muitas pessoas estavam o seguindo e a grande maioria dessas pessoas estavam enquadradas em 2 grupos.
eram conhecidos como os publicanos, que eram os cobradores de impostos, odiados pelos judeus, porque eram quem cobrava os impostos em favor de Roma, e os publicanos e os pecadores, que eram as pessoas que haviam dito de forma pública para os judeus, apesar de ser um judeu, dizia assim: eu não me submeto à lei, eu não quero obedecer à Torá e eu vou viver a vida do meu jeito. Então, os dois públicos principais que estavam seguindo a Jesus estavam enquadrados nessas categorias. É claro que existiam outros, mas esses eram as grandes massas que estavam seguindo a Jesus. E esse fato incomodava muito os fariseus e os escribas e os líderes judaicos daquela região, porque esses homens tinham grande zelo pela lei e Jesus estava exatamente atraindo aqueles que tinham dito: eu não quero saber da lei, eu vou viver de acordo com a minha vontade. Para os fariseus, a separação, a distância dessas pessoas era um sinal de santidade. Quanto mais afastado desses homens e dessas mulheres que diziam: eu não quero saber da lei, mais eles se sentiam santos e vivendo de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia diz, no início do capítulo 15 que a gente leu, no versículo 1, todos os publicanos e pecadores estavam se reunidos para ouvi-lo a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo assim: este homem recebe pecadores e come com eles. Não só os recebe, mas ainda partilha da mesa, que era um sinal profundo de intimidade. E aí a palavra de Deus diz no versículo 3 que então Jesus contou esta parábola. Ele conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e, por fim, conclui com a parábola do filho perdido. Ou seja, essa parábola estava servindo de algum modo para responder exatamente aquela inquietação que os fariseus estavam tendo em razão da relação que Jesus estava desenvolvendo com os pecadores e com os publicanos. Para facilitar o entendimento dessa parábola, meus irmãos, eu queria dividi-la em 3 partes. E queria dividi-la em 3 partes a partir dos 3 personagens que essa parábola traz: o filho mais novo, o filho mais velho e o pai. E a partir de cada um desses personagens, eu creio que há uma lição principal que a gente pode extrair dela. O primeiro personagem que a gente vê claramente aqui nessa parábola é o personagem do filho mais novo. O título mais conhecido dessa parábola, como eu comecei falando, é a parábola do filho pródigo, justamente, acredito eu, por causa da dramática experiência que o filho mais novo vive. No contexto da parábola, nós podemos entender que o filho mais novo é aqui provavelmente o retrato exatamente dos publicanos e pecadores que ouviam Jesus. E voltando talvez um pouco mais para o início do que a gente começou a falar nessa mensagem, talvez seja um retrato daqueles que buscam o caminho do autoconhecimento, talvez um pouco mais parecido daquele homem de 35 anos que a gente começou a falar. O enredo da história é desenvolvido ao longo das ações do filho mais novo e apresenta cenas mais dramáticas, uma das cenas mais dramáticas que a gente poderia imaginar naquela época de Jesus. A família, mais do que em qualquer outra época, incomparavelmente ao que a gente vê hoje, era um dos sinais claros dos compromissos que os seres humanos tinham um com o outro. Se hoje a relação entre pai e filho é importante, naquela época era muito mais. Era uma relação de respeito, de honra, era a vida daquela pessoa. E o filho pedir a herança a um pai enquanto ele estivesse vivo equivalia a um desejo de morte do seu pai. Era como simplesmente aquele menino tivesse chegado para o seu pai e tivesse dito nessas palavras: pai, eu preferiria que o senhor tivesse morto. Era isso que o pai ouvia quando aquele filho mais novo chegou e disse: pai, eu quero a minha herança. O pai atende ao filho mais novo, que deixa todos para trás, leva todo o seu dinheiro e parte para um país distante. Ou seja, ele sai daquela realidade, ele não está em Israel, ele está em uma realidade diferente, não sabemos qual país é, mas o fato é que ele não estava mais naquela região onde aquelas pessoas viviam. Ali o jovem desperdiça sua riqueza em uma vida dissoluta e perde tudo. Perde tudo. O pai dá tudo a ele e ele perde tudo. Para piorar, a terra que aquele jovem se encontrava passa por uma grande fome
e ele precisa começar a trabalhar para poder se alimentar. No entanto, o único trabalho que aquele jovem, que aquele filho encontra, é o de cuidar de porcos, que na cultura judaica é o dos mais asquerosos e impuros dos animais. A situação daquele jovem é tão degradante que ele deseja comer um pouco do alimento dos porcos. Ou seja, ele deseja comer o alimento impuro de animais impuros, de um fazendeiro impuro que estava afastado de Israel, não era um judeu, em uma terra impura. Uma situação vergonhosa, uma situação humilhante, uma situação em que qualquer um, só de olhar para essa situação, diz assim, que degradação aquele jovem chegou, que vivia com seu pai, onde ele tinha tudo e simplesmente perdeu. Vive uma experiência de profunda humilhação, vergonha e desespero. E quando ele chega nesse ponto, talvez o fundo do poço, a Bíblia diz que ele cai em si. E ele decide voltar para casa. Ele começa a pensar, bem, eu sei que pedir para ser filho talvez seja demais, mas de repente eu posso voltar como escravo, como servo, como empregado, porque pelo menos eu vou ter comida e roupa, eu não vou precisar comer da comida do porco. E um dos pontos altos da história acontece. O jovem volta, e antes que ele chegasse aos portões da casa, a Bíblia diz que o pai o vê de longe, e cheio de compaixão corre para o seu filho, o abraça e o beija. Com poucas palavras, aquele jovem confessa o seu pecado, o seu arrependimento ao seu pai. E antes que ele pudesse começar a fazer sua proposta de voltar como empregado, como servo, o pai já ordena aos seus servos que vistam o filho e anunciam uma festa para celebrar o retorno daquele jovem. A primeira parte dessa história, ela é tão linda quanto dramática, ela é tão profunda quanto comovedora de a gente tentar se enxergar nessa situação. A gente poderia gastar muito tempo tentando refletir nas implicações desse acontecimento para as nossas vidas. Mas eu creio que há um primeiro lugar aqui, meus irmãos, no exemplo desse filho mais novo, uma ideia muito clara, uma ideia central que Deus quer revelar para mim e para você. Que é a ideia de que o arrependimento, ele é sempre possível para aqueles que querem receber o perdão de Deus. Isso é uma ideia muito clara. Aquele jovem estava no fundo do poço, em um momento de mais profunda rebelião e degradação da sua experiência. E o pai, fazendo a figura de Deus aqui, mostra que, independentemente do mais profundo abismo que aquele jovem se encontrou, a partir do momento que ele chegou ao seu pai arrependido, o pai olhou para ele e disse: vamos celebrar o seu retorno. Vamos celebrar a sua volta. Para aqueles que mudam, que verdadeiramente se arrependem e depositam a sua fé em Deus, meus irmãos. A palavra nos assegura que Ele está sempre disposto, pronto para correr e abraçar essas pessoas, abraçar cada um de nós, dando boas-vindas e dizendo: eu me alegro no teu retorno, eu me alegro na tua volta, eu me alegro no teu arrependimento, porque um filho que estava morto voltou à vida. A parábola deixou claro que o filho mais novo estava mergulhado em pecados abomináveis para aquela cultura judaica. Ele não só estava em contato com animais impuros, em uma terra impura, debaixo de um senhorio impuro, mas ele desejou comer da comida que aquele animal comia. Apesar disso, a Bíblia diz que o verdadeiro arrependimento daquele jovem foi suficiente para que ele fosse perdoado por seu pai. Poucas palavras foram necessárias. Poucos dizeres foram necessários. Bastou ele dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. E só de ouvir aquilo, aquele pai disse: não precisa falar mais nada. Servos, preparem a roupa e vamos celebrar e vamos fazer uma grande festa. Sabe o que significa? Repito, onde há verdadeiro arrependimento, o passado não importa para Deus, meus irmãos. O sacrifício de Jesus no Calvário, na cruz do Calvário, abarcou todos os pecados daqueles que se arrependem e depositam a sua fé nele.
Veja a profundidade disso. O sacrifício de Jesus foi suficiente para abarcar o pior dos pecadores e o pior dos pecados. Você crê nisso? Isso alegra o teu coração? Você se sensibiliza com essa verdade de entender a profundidade da obra de Cristo pela minha e pela sua vida? Pode ser que você seja um cristão de 50 anos aqui. Pode ser que você seja um recém-convertido. Pode ser que você nunca tenha ouvido a mensagem do Evangelho. Mas o fato é que para quem entende o valor da obra de Cristo, isso continua mexendo com a gente, independentemente do momento em que a gente vive. Porque o amor de Deus foi tão alto, tão profundo, ao ponto de que Ele não permitiu que nem os piores pecados nos afastassem da sua presença, para aqueles que verdadeiramente reconhecerem a sua necessidade dEle. Que o Senhor possa operar salvação àqueles que precisam disso nessa noite, e que possa renovar a alegria na salvação daqueles que já vivem na presença de Deus. Amém? Segundo personagem fundamental nessa história aqui, meus irmãos, e eu diria que diante de um público majoritariamente cristão, talvez seja ainda mais personagem principal do que o filho mais novo, é o filho mais velho. Irmão, se tudo que Jesus quisesse ensinar com essa parábola tivesse a ver com a possibilidade de qualquer ser humano se arrepender enquanto estiver vivo e no mais profundo dos seus pecados, ele poderia ter terminado a história no versículo 24, onde eu parei de ler. E não precisaria ter continuado a história na parte onde vocês leram. Mas há um segundo filho e, portanto, há uma segunda ideia aqui que ele quer trazer para cada um de nós. Diferentemente do pai que se alegrou com a volta do filho mais novo, o filho mais velho reage diferente. Ele se queixa, ele fica irado e ele se recusa a entrar naquela festa. Ele resmunga ao pai dizendo assim que eu fui o único que trabalhei como escravo por toda a minha vida e afirmou que a sua fidelidade nunca havia sido recompensada em uma festa. Muito menos uma festa com um novilho gordo, que era um animal que era preparado, né, especialmente para celebrações especiais. Talvez até o casamento do filho mais velho, talvez até esse animal estivesse sendo preparado para o casamento desse filho, para uma celebração especial. E ele era preparado especialmente para situações como essas, onde eles iam celebrar, afinal, carne não era algo tão acessível como é para nós hoje. Então aquilo simbolizava muito para aquele jovem. E é interessante como o filho mais velho, nas suas afirmações, se distancia do seu irmão, porque ele não fala: o senhor fez isso pelo meu irmão. Ele faz: você fez isso para esse teu filho. E se rebela. E ele diz assim: eu não vou entrar nessa festa. Não tem chance de eu entrar nessa festa. Pode dizer ao meu pai que eu vou ficar aqui. E se rebela. E abertamente se rebela contra o pai. Acontece, meus irmãos, que nesse contexto, Jesus faz ressaltar que o filho mais velho, que antes parecia ser aprovado pelo pai, é tão pecador e tão necessitado da graça como o filho mais novo. No entanto, não são os pecados decorrentes da sua libertinagem ou da sua vida dissoluta que criam uma barreira entre ele e o pai. Pelo contrário, o orgulho que ele sente do seu histórico moral e da sua vida de obediência é que o afastava daquele pai. O coração dos dois irmãos é muito mais parecido do que podemos imaginar. Ambos corações distantes do pai, ambos filhos perdidos. Nenhum dos dois amava o pai verdadeiramente. Os dois usavam e usaram o pai para os seus próprios fins egoístas. O filho mais novo fez isso ao experimentar os prazeres da vida. O filho mais velho fez isso ao se orgulhar na sua vida reta que ele buscava viver. No contexto da história, meus irmãos, claramente, o filho mais velho corresponde exatamente aos fariseus e aos escribas aos quais Jesus se direcionava. Para aqueles que estavam ouvindo aquela mensagem, não havia dúvidas de que essa mensagem tinha um canal muito direto. Justamente porque eles estavam resmungando e dizendo a Jesus: como tu pode sentar na mesa com os pecadores?
Como é que tu pode partilhar da mesa com esses que dizem que não querem se submeter à lei? E olhando para um contexto mais atual, os filhos mais velhos são aqueles que trilham um caminho de uma vida moral e dizem que acreditar que é aquilo que o levam até Deus. Talvez algo semelhante com aquela mulher que eu comecei falando no início dessa mensagem. Pessoas religiosas, entre aspas, entenda religiosas aqui no sentido negativo da palavra, geralmente vivem uma vida bastante regrada, mas o objetivo delas é conseguir influenciar e controlar a Deus, deixando em uma posição onde pensam que Ele é devedor. E assim, isso não é muito distante de nós, irmãos. Basta pensar que nós temos a tendência natural de quando pecamos, a nossa primeira tendência, pelo menos é assim comigo, é nos afastar de Deus. Isso já aconteceu com você? Sabe por que isso acontece? Porque você acha que quando você está vivendo de acordo com a vontade dEle, nós achamos que quando estamos vivendo de acordo com a vontade dEle, nós estamos mais dignos de recebermos os seus favores em nossa vida. E quando nós pecamos, nós dizemos, não, agora eu não estou mais em condições de receber o que Deus poderia me dar. De algum modo, isso é uma forma de controlar Deus e dizer, eu estabeleço como é a minha relação com Deus e o quanto Deus pode me amar, o quanto Deus não pode me amar. Os irmãos mais velhos obedecem a Deus apenas para atingir os seus objetivos e não porque eu amo. Irmãos, essa parábola nos ensina que um homem que quase nunca violou a lista de maus comportamentos morais pode estar tão perdido espiritualmente quanto o mais devasso e imoral dos homens. Veja que profundidade dessa parábola. Eu diria que nós cristãos professos normalmente travamos mais lutas contra o irmão mais velho dentre nós do que contra o irmão mais novo. Um escritor, um teólogo americano, Richard Lovelace, dizia que as pessoas que perdem a certeza de que Deus as ama e as aceita em Jesus, exceto quando por meio de realizações espirituais, são pessoas radical e subconscientemente inseguras. Tal insegurança se revela sob a forma do orgulho, uma afirmação agressiva e defensiva de sua própria retidão e por meio da crítica defensiva feita aos outros. Elas acabam naturalmente odiando outras culturas e outras raças para fomentar sua própria segurança. Por isso, meus irmãos, uma avaliação do coração é muito oportuna. Uma avaliação do nosso coração. Isso é algo tão profundo que talvez nós nunca sequer compartilhamos com outras pessoas, porque nossos sentimentos relacionados ao irmão mais velho até nos envergonham quando a gente compartilha sobre isso. Mas eu creio que o Espírito Santo sonda os nossos corações e eu oro para que seja uma noite para que nós possamos refletir o que há de nós em relação a isso e dizer, Senhor, tira isso em nome de Jesus do meu coração. Tira o coração do irmão mais novo, tira o coração do irmão mais velho e me dá o teu coração, Senhor. E por fim, meus irmãos, a parábola traz mais um relato, mais um personagem que eu queria concluir com ele. O último personagem é o pai. O último personagem é o pai, onde ele revela em seu amor incondicional que ele perdoa o pecado de ambos os filhos. E não é difícil associarmos as ações do filho mais velho e do mais novo a pessoas que conhecemos ou talvez até as próprias nossas vidas. No entanto, a figura do pai parece ser menos real à nossa existência, justamente porque é algo que está sendo apontado para as ações do próprio Deus. O pai acatou o pedido do filho de dividir os seus bens antes mesmo de sua morte. Pare para refletir na ação que o pai teve. Isso não é algo comum, nem naquela época, nem hoje. É um pedido muito ousado daquele filho e uma aceitação muito imediata daquele pai. Aquele pai disse, ok, você quer? Eu vou lhe dar. Esse pai, outra ação muito interessante é que ele nunca deixou de ficar à espera do filho. O filho que traiu sua confiança. E
não só isso, mas aquele pai poderia ter repudiado aquele filho de acordo com a cultura judaica e ter negado, e aquele pai não fez isso. Além de não repudiá-lo e de esperá-lo no portão, esse pai ignorou todas as convenções sociais da época, porque a partir do momento que ele correu, ele estava se humilhando não só por estar recebendo aquele filho, mas para uma sociedade patriarcal daquela época, aquela corrida era um ato de humilhação, era um ato de vergonha para aquele homem. E aquele pai nem sequer deixou o filho completar a sua confissão de dizer, pai, deixa eu... Ele simplesmente disse, eu te recebo, filho, eu te recebo, e eu celebro a tua volta. Só que não é só a atitude do pai para com o filho mais velho, mais novo que chama a atenção. A atitude do pai para com o filho mais velho também chama a atenção, porque lembre-se, esse filho se rebelou contra o pai. Ele disse, eu não vou entrar em nada nessa festa, eu vou ficar aqui, eu rejeito o que o senhor está fazendo, o senhor me negou, e eu vou ficar aqui. Isso certamente foi uma situação de constrangimento social, porque a festa estava acontecendo, pessoas deviam estar entrando e saindo naquela porta, e ele simplesmente criou uma briga dentro daquele momento, naquela situação, e a Bíblia diz que no meio daquela cena de vergonha pública, o pai sai da festa e gentilmente insiste com aquele filho, explicando, filho, tudo que eu tenho é teu, filho. Tudo que é teu, você vive comigo, isso tudo é teu. Não há motivo para isso, filho. Em resumo, a atitude do pai para com os dois filhos deixa claro, meus irmãos, que os dois filhos precisavam de salvação, redenção, ajuda e auxílio. A parábola deixa muito claro que Deus não divide o mundo entre mocinhos morais e bandidos imorais. Ao contrário, Deus nos mostra, por meio dessa parábola, que todas as pessoas que se dedicam a um projeto de autossalvação, usando a Deus e aos outros para esse fim. A única diferença reside no caminho que é escolhido para isso. E o pai, portanto, se preocupa com os dois filhos e convida os dois para partilharem do seu amor. E é nesse sentido, meus irmãos, que o evangelho do Senhor Jesus se revela como uma terceira via muito clara diante desses dois caminhos que parecem ser únicos. O evangelho se levanta, se apresenta e nos mostra que ele nem se encaixa de um lado, nem se encaixa do outro. O evangelho é uma espiritualidade completamente diferente. De acordo com o Evangelho, todos estão errados, não há um justo sequer, mas ao mesmo tempo todos são amados em Cristo e todos são convidados a reconhecer os seus erros e a colocarem sua fé em Jesus. Você pode estar se perguntando, mas Jesus propõe um estilo de vida, Jesus propõe uma vida moral. Sim, Jesus propõe, mas há uma distinção fundamental. Enquanto o estilo de vida do moralismo diz, eu obedeço, como diz Timothy Keller, né? Eu obedeço, portanto, sou aceito por Deus. O Evangelho de Jesus diz, eu sou aceito por Deus através da obra de Jesus, por isso eu obedeço. Completamente diferente. Coisas que parecem se assemelhar, mas quando são compreendidas, mudam por completo a nossa compreensão acerca do Senhor Jesus. A vida da conformidade moral, olha e diz, eu obedeço, e na busca da minha obediência eu me acho aceito por Deus. E o Evangelho de Jesus olha para nós e diz assim, eu sou aceito por Deus através da obra de Jesus, por isso eu obedeço. A mensagem do Evangelho é simples, meus irmãos. Pela fé na pessoa e na obra de Cristo, eu recebo perdão de pecados, salvação e poder espiritual para viver uma nova vida para a glória de Deus. É simples, mas ao mesmo tempo é um grande desafio que nós temos diante de nós. E curiosamente a parábola ela acaba em aberto. Não sabemos como foi a reação do filho mais velho. Não sabemos se de fato o arrependimento do filho mais novo perdurou até o fim da vida. E quer saber, isso não importa tanto porque é só uma parábola. É só uma história, não é uma história verdadeira. O que realmente importa é como eu, você e todos nós que já ouviram essa parábola, já entendemos e temos ouvido o Evangelho ao longo de 2000 anos de igreja, vamos reagir a isso na nossa vida real. Isso é o que verdadeiramente importa.
Isso é o nosso verdadeiro desafio. Isso é o que, de fato, essa mensagem traz para nós, de dizer assim, e agora, como viveremos diante disso? Então, eu queria concluir recapitulando as 3 lições. Primeiro, através do filho mais novo, a gente vê claramente que o arrependimento é sempre possível para aqueles que querem voltar para Deus. Não há um passado, gente, tão ruim que não possa ser perdoado pelo Senhor Jesus. Segunda lição que a gente tira da experiência do filho mais velho. Alguém que busca viver de acordo com os mais altos valores morais pode estar tão perdido espiritualmente quanto o mais devasso e imoral dos homens. E Jesus se apresenta como resposta igualmente a essa pessoa. E por fim, falando sobre Deus, em seu amor inconcebível, incompreensível para a nossa mente, Deus perdoa os pecados de ambos os filhos e quer que façamos o mesmo. O Evangelho representa uma espiritualidade completamente diferente. A salvação, gente, eu sei que o público é majoritariamente cristão, mas nós não sabemos o coração. E eu creio que a salvação está sendo ofertada hoje aqui, nessa noite. Está sendo ofertada a todos aqueles que ainda, independentemente do que viveram, independentemente do que passaram, a reconhecerem sua dependência do Senhor Jesus, a depositarem sua fé nele, se arrependerem dos seus pecados e dizerem, Senhor, eu quero te seguir, Pai. Eu quero ser um discípulo do Senhor Jesus. A Bíblia fala que aqueles que decidem viver assim, recebem o perdão, recebem a nova vida e recebem o poder para viverem de acordo com a vontade de Deus. Que Deus opere salvação nessa noite, em nome de Jesus. Se Deus está tocando o teu coração, não posterga isso. Toma essa decisão hoje. Diz assim, eu quero ser um discípulo, eu quero saber como viver isso. Procura alguém, procura gente, fala com alguém aqui da igreja e diz, eu quero ser um discípulo. Eu não sei se era o filho mais novo, o filho mais velho, mas agora eu quero ser o filho de Deus. Independentemente do mais velho, do mais novo, eu quero viver uma vida com o Senhor Jesus. E eu não poderia deixar de falar, meus irmãos, a todos os cristãos aqui, eu queria convidar para que a gente pudesse pedir ao Senhor, Senhor, renova o nosso coração, Pai. Coloca um pouco dos sentimentos do coração desse Pai em nossos corações. Uma renovação do nosso chamado de lidar com pessoas que estão perdidas espiritualmente. Eu creio que uma das grandes aplicações dessa mensagem a nós que somos cristãos não é olhar para o filho mais novo, nem para o filho mais velho, principalmente, mas olhar para o coração do Pai e dizer, Senhor, me dá o teu coração, Pai. Me dá o teu coração, Senhor. Porque nós estamos diante de um mundo, meus irmãos, com muitos filhos mais novos, com muitos filhos mais velhos, e hoje o Pai usa as nossas vidas para sermos instrumentos dele em nossa sociedade. Só que, fala sério, o nosso coração é muito difícil. Quantas vezes nós nos vemos distantes do coração desse Pai? Quando o filho mais novo chegasse, a gente ia dizer, peraí, não é assim não é assim desse jeito não. Acabou o dinheiro e agora você volta. Por que não voltou antes de acabar? E a gente olharia para o filho mais velho e dizia, não. Quer ficar do lado de fora? Fica do lado de fora. E não quer saber? Não precisa não. Minha igreja já está funcionando. Tem voluntário para tudo. Meu grupo de vida também está cheio. Fica aí. O problema é teu. Nós precisamos do coração do Pai, meus irmãos. Nós precisamos de 1% do coração desse Pai em nossas vidas. Porque Deus nos deu uma missão. O Senhor Jesus nos deu uma missão. E nós precisamos que o coração do Pai seja renovado em nossas vidas. O verdadeiro Filho de Deus deve se alegrar com a graça do Pai para com os pecadores, diferentemente do filho mais velho. Nós precisamos ser aqueles que se alegram com a graça sendo derramada na vida das pessoas. Então eu queria orar por você, orar por nós, queria colocar as nossas vidas aqui, pedindo que o Senhor nos ajude nesse sentido. Queria convidar você a fechar